Olá, hoje, 25 de março, nós estamos no ar na TV Comunitária de Brasília com mais um programa da TV Simpro, Simpro TV, né? Aqui na sua tela, uma janela nessa TV comunitária que se dedica a apresentar os verdadeiros líderes sociais aqui de Brasília. E nós estamos hoje aqui nos nossos estúdios para conversar com Cláudio Antunes Correia, professor há muitos anos, diretor desse combativo Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, uma categoria muito grande, 42 mil profissionais, dos quais mais de 32 mil ativos e com 656 escolas em todo o Distrito Federal. Quer dizer, uma força muito grande e mexe com a cidade todos os dias. Nós estamos também com Kleber Ribeiro Soares, outro professor, outro líder sindical, comprometido com o futuro da educação, que o Brasil sem educação não tem futuro. Hoje nós estamos em plena sociedade do conhecimento no século XXI. Cláudio, é um prazer muito imenso ter você aqui na tela da TV Comunitária, né? Nós estamos hoje ao vivo, mas vamos estar reprisando diversas vezes esse programa. Assim, do seu recado inicial para Brasília, qual o seu recado? O Simpro está aí nas lutas da cidade, não só na educação, né? A gente acaba se envolvendo em toda a defesa justa que a cidade é pautada, né? E os professores, e aí como sindicato, né, a gente leva essa demanda também da categoria e contamos sempre com o apoio, né, dos estudantes, dos pais que fazem a educação pública do Distrito Federal, uma das melhores do país, sempre com elementos que precisam e podem ser melhorados. E aí é isso, né? O sindicato faz esse trabalho com a comunidade. É um movimento muito rico, né? O movimento sindical, né, Kleber? Você que tem uma trajetória política também em Brasília, pode falar um pouco de você e desse compromisso seu com a sociedade? Então, eu fui dirigente sindical há alguns anos e tenho orgulho de estar participando da entidade como sindicato dos professores, porque o Simpro, diferente de outras entidades, como a entidade vanguarda, tem sempre a premissa, né, a disposição em discutir todas as questões que envolvam educação, sempre em conjunto com a comunidade. Então, os sindicatos professores têm essa preocupação também de mobilizar a sociedade para um tema tão importante como a educação. Eu sou professor de filosofia, professor também de atividades de séries iniciais, já há mais de 20 anos da Secretaria de Educação, e desde sempre, desde antes de ser dirigente sindical, a gente vem acompanhando a luta do sindicato e agora mais do que antes, ajudando a construir essa luta, né, que tem sido exitosa, que tem conseguido conquistar muitos avanços, não só para a nossa categoria, como também para a educação pública do Distrito Federal. E é também um sindicato que está sempre presente na rua, né, com suas manifestações públicas, com suas assembleias. E, por falar nisso, tem mais um ato agora, quinta-feira, dia 27, que é um ato em defesa da educação pública aqui no Distrito Federal. Kleber, continuando com você, fala um pouquinho dessa manifestação. Qual o principal objetivo dela? Então, esse ato de quinta-feira, na verdade, é um ato que a gente está chamando toda a comunidade a participar. Não só os professores, orientadores, o magistério, mas também os pais, os alunos, né, a comunidade escolar. Que é um ato que pretende reivindicar o governo e pressionar o governo para que cuide melhor das escolas públicas, cuide melhor da educação pública do Distrito Federal. Para você ter ideia, Paulo, hoje tem um problema sério nas escolas públicas, que é a falta de professores, né? E essa falta de professores, ele impacta diretamente na qualidade da educação, porque impede, por exemplo, que os coordenadores que são eleitos, que são os responsáveis por articular o trabalho pedagógico, façam esse trabalho, porque tem que estar em sala de aula, né? Hoje é um direito conquistado a duras penas pela categoria no plano de carreira, que amplia o tempo de coordenação, né, reduzindo em 20% a jornada de regência, está sendo subtraído da categoria por falta de professor, né? E a gente não aceita a justificativa do governo de que falta dinheiro. O que nós queremos é que o governo efetivamente priorize a educação, né? Que resolva essa situação
tem que entender de uma vez por todas que educação, na verdade, é uma forma de você cuidar do presente e preparando o futuro, né? E se o governo não entende isso, os governantes não entendem isso, é a sociedade mobilizada, efetivamente, que vai fazer com que esse entendimento faça parte, né, desse cenário político nosso. Ainda mais o sindicato como esse que cuida da educação básica, né? Sem essa educação básica não haverá ciência, tecnologia, diplomados no futuro. Não é isso, Cláudio? Como você vê essa manifestação para dizer que educação não é gasto, é investimento? Essa é a palavra-chave, né? Nós estamos indo para as ruas, mais uma vez, exigir do governo local investimento. A escola pública do Distrito Federal, ela é referencial em educação no nosso país em diversos aspectos, no ensino médio, mesmo na educação das séries iniciais do ensino fundamental. Nós temos excelentes projetos que são desenvolvidos nas escolas, mas recentemente a gente, por essa divergência do que é gasto e o que é investimento, a educação pública do Distrito Federal hoje passa por uma ameaça mesmo de cair, ter o seu rendimento reduzido, e aí é um processo de desgaste mesmo, pela falta de investimento e de valorização também do profissional da educação, do professor, da professora, do orientador, da orientadora. Então, você precisa fazer investimentos que vão além da estrutura física, mas também na formação continuada desse profissional, na valorização financeira, porque, não dizer, é importante, é um debate nacional também. E que hoje a gente vê a educação, como o companheiro Kleber colocou, se degradando, inclusive com a falta de professores nas salas de aula. Nós temos alunos que não tiveram aulas de matemática, de física, desde o início do ano, em função dessa falta de contratação de pessoal. O mínimo que o Estado tem que garantir é o professor na sala de aula. E hoje a gente passa por uma situação grave, que a gente não vê há algum tempo, de você faltar o mínimo que é o professor na sala de aula. Bem, esse tema, nós somos apaixonados por esse tema educação aqui na TV Comunitária de Brasília, a gente está sempre tratando dele. Nós estamos hoje conversando com os professores Cláudio Antunes Correia e Kleber Ribeiro, dois dirigentes dos sindicatos professores, aqui no programa do sindicato. Uma janela na TV Comunitária de Brasília para dar essa visibilidade à educação. Um programa de excelência do Simpro que prioriza aí as lutas sindicais, que são lutas riquíssimas, porque até num ato como esse, né, de defesa da educação, uma assembleia do professor, uma passeata, uma marcha, com certeza lá dentro vão ter N grupos distintos da sociedade, de artistas, gente da área de cultura, de todos os tipos, pensadores que escrevem livros, lançam livros, que são professores, são poetas. Essa categoria ela é riquíssima, né? Afinal, é uma categoria muito grande no Distrito Federal. Cláudio, como que você vê assim, vocês vão organizar essa manifestação, né? E você acha que pode sensibilizar, num momento político como esse, os políticos que já estão com os nervos à flor da pele, né? A Câmara Legislativa, o governo federal, porque todo mundo, o país aí vai estar de olho nessa manifestação de vocês, né? Porque o que acontece em Brasília, numa categoria que já é referência, até porque, segundo o Enem, né, Brasília tem a segunda melhor educação do Brasil. Então, quer dizer, é uma categoria muito responsável. E se essa educação em Brasília já é boa para o Brasil, como melhorar ainda mais? A resposta é investimento, né? A gente tem que garantir que os recursos que são destinados para a educação, de fato, sejam aplicados e executados. É muito comum a pasta da educação, não só no Distrito Federal, mas nos estados e municípios, ter verbas que não é uma questão de desvio, mas às vezes o político, no argumento de remanejamento de prioridade, acaba destinando verbas que é da educação para outras áreas sociais também dos seus estados, municípios, e aqui no Distrito Federal não é muito diferente. O ato, ele vem num momento em que a comunidade do Distrito Federal, a própria mídia local já vem divulgando muito dessa debilidade
que a rede iniciou com falta de professor na sala de aula, ele vem justamente para botar um ponto final nisso e chamar a atenção das autoridades. É um ano eleitoral, sem dúvida nenhuma, tem um tempero diferenciado, e a gente espera que haja a sensibilidade do poder local em se garantir a estrutura de funcionamento da escola e uma estrutura que garanta a qualidade, que é uma primazia do professor do Distrito Federal. Então nós temos aqui um quadro de profissionais altamente qualificado e que muitas vezes tem o seu trabalho do dia a dia da sala de aula prejudicado pela falta de recurso, né? E aí a gente não está falando só do recurso macro da escola, mas o recurso mínimo, didático, o material do livro, o tipo de sala, o número de alunos elevado que nós temos nas escolas públicas do Distrito Federal. Então, assim, são situações que em alguns estados já foi resolvido. Se a gente pegar aqui um estado vizinho, Mato Grosso, você já não tem o número de alunos elevado em comparação ao do Distrito Federal. Então, são esses elementos que qualificam a educação pública de qualquer lugar que precisam ser discutidos. O ato ele vem justamente para chamar a atenção dos políticos, mas também da sociedade, que a educação pública é o caminho de construção de um país diferente, que todo mundo quer. Kleber, hoje o governo do Distrito Federal poderia estar contratando já, tem uma lista de concursados, outros que são professores temporários também já fizeram o concurso. Imediatamente assim, quantos professores podem ser agregados a mais na Secretaria de Educação? Olha, nós temos um levantamento preliminar dado pelo próprio governo, de que hoje, para resolver o problema das carências da rede pública, seria algo em torno de 1.000 professores, né? O governo fez o chamamento, a convocação de 711, né? 711 em janeiro, só que da convocação para posse leva um tempo. E os 711 já não seriam suficientes para as carências que a gente chama de definitivas, que são aquelas carências que são originadas todo ano, ou por abertura de turma, ou aposentadoria, ou falecimento, enfim, são as carências definitivas. Esses professores seriam para essas carências. Além disso, tem as carências que são temporárias, em decorrência de problemas de saúde, né, de licença-prêmio, licença gestante, enfim. Então, esses 711, eles viriam para cumprir essas carências definitivas. E ainda assim seriam insuficientes. Então, significa que o governo teria que contratar pelo menos algo em torno de mais 500 ou 1.000 professores para você conseguir preencher todas as carências definitivas com professores concursados. Mas, além disso, é preciso que o governo também faça carências temporárias, que são para essas vagas temporárias que eu falei. E essas vagas temporárias também não estão sendo preenchidas. Eu fui numa escola hoje pela manhã, e aí o professor me relatou que tem 2 turmas da escola, uma escola de ensino médio, que adotou o sistema da semestralidade, né, que é um projeto do próprio governo, que os alunos estão indo embora para casa todos os dias porque não tem professor. E o problema é que no sistema da semestralidade, o aluno vê história, por exemplo, no primeiro semestre, e ele não vai ver a matéria de história no segundo semestre. Você imagina o prejuízo para esse aluno se ele for aluno de terceiro ano. Né? Como é que você consegue? Porque aí você não tem como colocar na grade e não tem professor para ele agora. E é uma situação real, que precisa de professor lá. E por que está acontecendo isso? Porque a professora está de licença maternidade, né? Então precisava desse temporário lá, e não tem. Quer dizer, falta também então um pouco de gestão? Eu diria que falta muito de gestão, na verdade, né? Tem questões como essa, Paulo, de falta de professor, é algo que você precisa planejar anteriormente, no ano anterior. Não pode acontecer, e não pode acontecer da forma que está acontecendo esse ano, né? Então, esse ato nosso, inclusive, é por conta disso, é para dizer para o governo, olha, situações como essa não são admissíveis, sobretudo na capital do país, não é? Que você precisa ter o planejamento, que é uma vitrine efetivamente para o país e até para fora do país. A comunidade toda tem reivindicado, a comunidade escolar, pais, alunos, os professores nas escolas estão muito incomodados com a falta de professores, porque isso afeta todo o trabalho pedagógico. Eu sou professor de filosofia, está faltando um professor de matemática, então o meu aluno tem a primeira aula comigo, mas não tem a segunda e a terceira, entende? E a gente está falando de alunos adolescentes, alunos, né, de crianças, no caso das séries iniciais, por exemplo.
Então falta gestão, falta muita gestão, falta de planejamento, mas sobretudo eu penso que falta de fato priorizar a educação, investimento em educação, que é isso que o Cláudio disse, precisa de investimento em educação. Falta mais valorização do professor, no caso, Cláudio? É compromisso social, né? Na verdade, nós estamos passando quase que por um apagão nesse momento na educação, que move e comove professores e professoras. A gente visitando as escolas é uma coisa que insistentemente é dito nas reuniões com os colegas, assim, que é inadmissível a falta de professores que hoje é generalizada. É difícil você chegar hoje numa escola e ter todo o quadro da escola completo, né? Falta um, falta dois. E tem escolas que, assim, no início, há umas 3 semanas atrás, nós pegamos escolas faltando 5, 6 professores. Então, assim, o quadro expressa uma certa falta de compromisso com a educação pública, porque nós temos alunos hoje voltando para casa mais cedo. Falta de compromisso parte do governo, né? Parte do fica governo. bem claro, porque por parte dos professores a gente conhece bom ficar os claro casos de sucesso que são imensos. Por exemplo, eu Exatamente. visitei a Escola Mestre Darmas, lá perto de Planaltina, em frente à Planaltina, no meio de quase nada a escola, mas ela tinha conseguido aprovar 30 e tantos alunos em escolas federais, primeiro lugar de arquitetura da UNB, sei mais o quê, e esses alunos todos, e os professores com seus computadores. Então, quer dizer, Cláudio, o compromisso do professor mostra que é muito grande com a educação no DF, né? É grande. Se a gente pegar o professor, a formação do professor no Distrito Federal, não existe em lugar nenhum no país. Nós temos quase 70% dos professores que hoje estão na ativa têm, de alguma forma, uma especialização em pós-graduação. Então, nenhuma rede estadual, municipal, pode contar com um professor nesse volume, com essa formação. Né? Por isso a gente tem esses resultados. E não é em uma escola, são várias escolas. Agora, infelizmente, a gente tem esses momentos horríveis mesmo, em que o governo deixa de fazer a contratação, deixa de fazer o planejamento dessa contratação, e isso danifica a vida daquele grupo de estudante que vai passar agora por avaliações para entrar na universidade, com um déficit, inclusive, de aprendizado em função da falta do professor. São coisas inadmissíveis, né, que a gente precisa resolver com planejamento. O concurso público, que não está finalizado, foi realizado prova em dezembro, ele deveria ter sido feito em junho do ano passado, foi feito em dezembro. Exato. E é justamente o atraso agora, porque mesmo homologando, a previsão inicial de homologação é no final de março, mas a gente nem ouve falar de que já está se concluindo, isso pode ainda entrar um pouquinho no mês de abril, mas até você contratar e colocar esse professor, de fato, na sala de aula, o aluno da semestralidade vai estar bastante prejudicado. O atingido na ponta, a vítima, então, né, Kleber, a gente fala que os estudantes, que a juventude no Brasil está muito mole, não quer muita coisa, não sei o quê, mas essa falta de estrutura para que ele faça o que ele quer, né, é muito complicado, né? Exatamente. No final das contas, esse jovem, esse aluno, essa criança que acaba sendo prejudicado, né? Porque além da falta de professores, tem uma outra questão muito séria que precisa ser solucionada, que a gente já tocou, que é a questão do investimento, dos recursos na escola. Tem o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, o PEDAF, das escolas, que o governo estabeleceu um montante para as escolas públicas, para que elas pudessem gerenciar suas necessidades, né? Comprar papel, fazer um pequeno reparo. E, infelizmente, aquilo que foi anunciado não foi cumprido. Então, você tem uma situação hoje de muitas escolas públicas que estão num processo de endividamento muito grande, né? Inclusive, há 2 semanas, semana passada, tivemos uma comissão geral na Câmara Legislativa que nós tratamos dessa discussão, né? Das verbas para a educação. É preciso que tenha mais responsabilidade com o recurso da escola, com o recurso da educação. Porque aí você tem a razão. No final das contas, o grande prejudicado é o aluno, né, que sai, que não consegue dar continuidade, o jovem que não sente atraído para ir para a escola, muitas vezes,
porque o ambiente escolar é extremamente precário, e é precário não do ponto de vista daquilo que é básico na estrutura física, mas daquilo que é atrativo para o aluno. Nós estamos na época da sociedade da informação, né, mas nós estamos com escola ainda que tem quadro e giz. Então, é algo que é destoante para a realidade falar, atual, né, que o giz tem 300 anos e o quadro tem 250 anos. Exatamente. Então, você precisa superar isso. Como é que você supera isso? Você supera com mais investimentos, você supera a partir daquele momento que você coloca, olha, educação é a prioridade. É como a gente faz em casa, né? Você recebe o teu salário, você vê o que é prioridade. Prioridade é comprar comida. Então, aquele dinheiro de comprar comida é o que tu guarda. Depois vai gastando o restante. É assim. Como a gente diz, né? Um cara que morreu 300 anos atrás, se ele ressuscitar hoje, ele não reconhece, ele não sabe o que é um banco, né? Exatamente. Não vai saber mexer lá no sistema de senha, de banco e tal. Cheio de senha. Agora já está com o dedo, né? Agora é touchscreen, né? Então, mas se ele entrar numa escola, ele reconhece a escola. Reconhece. Ele vai se sentir totalmente ambientado lá. Quadro negro. Exato. E as cadeiras, né? Quer dizer, em pleno século XXI. Mas o Simpro também tem muitas outras lutas assim que passa pela categoria, né? Como a redução de 20% da regência após 21 anos de docência. Tem também a questão do auxílio alimentação, né? Que essa equiparação ainda tem um valor pequeno diante de uma equiparação com a Câmara Legislativa, por exemplo. Isso, Cláudio, vai estar nessa pauta também do dia 27? Sim, faz parte da valorização da educação pública também respeitar os direitos dos profissionais, né? Então, nós temos um plano de carreira novo, recente, mas que não está sendo respeitado em determinados momentos. Um desses momentos é quando o professor atinge 20 anos de serviço, né? Ou seja, ele regeu durante 20 anos. No 21º é para ele ter uma redução do número de aulas que ele ministra semanalmente. E esse direito hoje não está sendo garantido justamente pela falta de professor na rede. E aí o que o Estado tem feito? Vai lá e retira o direito da redução desse professor, fazendo com que ele dê um número de aulas maior do que o que estava previsto a partir do 21º ano de docência dele, e levando o profissional ao desgaste, que é um outro problema que a gente tem também na rede de ensino, né? Não existe política da saúde do trabalhador. Então, o professor, ele não em nenhum momento o Estado cuida dessa saúde do profissional da educação. E ainda sobrecarrega em momentos em que deveria se garantir a redução dessa regência pela idade do professor, pelo tempo de serviço prestado à rede. E é direito, nós estamos falando de lei, né? E que não está sendo garantido. Essas são as cláusulas sociais do acordo coletivo, né? Que a gente chama, na verdade, da estrutura do plano de carreira, que é uma lei. Está no plano de carreira. Está no plano de carreira. Que é lei. Mais poder de lei ainda. Né? Exato. Foi votado pela Câmara Legislativa recentemente, sancionado pelo governador, e hoje a estrutura da Secretaria de Educação não tem permitido que o professor usufrua de tudo aquilo que foi negociado. E aí nós entendemos que é uma tremenda falta de respeito à mesa de negociação, ao ato da lei, né? Ou seja, a administração, o executivo do Distrito Federal desrespeita a Câmara Legislativa quando ele não cumpre o que foi votado naquela casa. E a gente entende que faz parte dessa discussão do ato apresentar para a sociedade que também o professor tem algumas debilidades que são apresentadas em função de tudo isso que o aluno também sente, né? A falta do professor, a falta de estrutura de trabalho, né? E para o aluno de estudo. Então, tudo isso precisa ser discutido. A gente fala hoje de lousa eletrônica em diversas escolas do país, mas isso ainda não é uma realidade concreta na rede pública de ensino. Você tem, aqui do Distrito Federal, você tem uma outra escola com uma sala piloto, com um projeto. A maioria é giz e quadro verde, e uma parcela
de escolas com um quadro branco de pincel atômico, que a gente pensa assim, né? Mas o que tem a ver um quadro com o outro? É porque inclusive, promove a alergia, promove o desgaste da voz em função do pó do giz. Isso era uma coisa que já deveria estar abolida há mais de 2 décadas. Já deveria ter sido botado no museu, né? Exatamente. Se fizesse um museu da educação, teríamos peças o quadro atuais. Mas hoje ainda está aquela escola assim, nenhum aluno aguenta, né? Vocês imaginam, todo mundo com o seu tablet e tal, celular. Chegar lá na sala de aula, o professor bota um pontinho no quadro e diz, aqui é o Sol. Aí faz um monte de pontinho, aqui são os planetas em torno do Sol. Ora, hoje não dá mais. Né? Não dá. E também, né, Kleber, o professor, mesmo se reduzir 20%, ele não vai parar de trabalhar, porque 20% ele vai ter hoje que investir mais no conhecimento dele. Na verdade, esses 20% de redução, a gente está falando em redução, mas é bom entender que esses 20%, na verdade, vai para a coordenação. Então, o que acontece? O professor que tem a redução de 20%, ele tem metade do horário de regência e metade do horário para coordenação ou formação. Então, é uma forma de você investir, inclusive, no debate pedagógico, na formação pedagógica. Então, esse professor, com a experiência dele, no mesmo momento que ele ajuda os demais, que são mais jovens, está compartilhando essas experiências, ele também vai se formando, né? E o retorno, sem dúvida nenhuma, é uma educação de mais qualidade. Então, é uma cláusula que, do ponto de vista do olhar mais cuidadoso com a educação, com a qualidade da educação, foi perfeita no plano de carreira. Mas o governo, né, que negociou com o sindicato, com a comissão de negociação, com a nossa categoria, desrespeita essa cláusula. Então, isso também é um sinal de que há um problema de compreensão, de definição para o governo do que seja qualidade de educação, né? E qual é a meta, qual é o tipo de qualidade de educação que nós estamos falando. Cláudio, eu queria só saber aqui de você, né, como é que você me diz, se, por exemplo, eu fiquei curioso agora em saber quanto que é o ticket de alimentação hoje, né, o talão de vocês, dos professores, e qual o valor para pedir equiparação junto à Câmara Legislativa, que são os servidores, né? Porque, afinal, o mercado onde se paga o almoço, se compra comida, é o mesmo, né? É o mesmo. Por que essa discriminação? O nosso vale alimentação hoje é R$ 373, né? O da Câmara Legislativa, o Cláudio me ajuda, é 850, né? 850, gira em torno de 850. Então, o Simpro hoje quer que também todo professor na verdade, nós valor, equiparação. Nós temos uma necessidade de alimentar menos da metade, né? Se você for comparar com o valor da Câmara Legislativa. Mas, na verdade, qual é a discussão? Não é só olhar para os companheiros da Câmara Legislativa e dizer assim, não, nós queremos igual porque eles estão ganhando muito. Nós achamos que o que eles estão ganhando é justo, né? E é justo também a luta que eventualmente eles vierem a imprimir para poder majorar isso, porque há a necessidade, nós é que compreendemos elas. Agora, o que não dá é para ter um valor tão pequeno, tão baixo como esse nosso, porque efetivamente a maioria dos professores trabalham 40 horas. Se trabalham 40 horas, a maioria almoça fora de casa, né? Com certeza. Ficam cerca de 8, 10 horas, né, fora de casa. Então, além do almoço, você tem um lanche, uma coisa ou outra que você precisa para você se alimentar. Então, se você faz uma conta matemática assim, você vai ver que 373 realmente é um valor muito pequeno. Mas, Cláudio, tem que parar de pensar que educação é só coração, né? Educação é bolso. Também. Tem que ser assim, igual Dinamarca, Finlândia, onde os melhores salários, a Alemanha, são de professores. Exatamente. A Coreia, né? O magistério, ele não pode ser entendido como um sacerdócio, como uma missão. Não é. Na verdade, se você vai para esse debate, você não profissionaliza a discussão e é profissionalizar no sentido de dar qualidade ao serviço que é prestado à comunidade. Você vai na Alemanha, a educação lá, não existe nem a expressão educação pública. Educação, porque só existe um tipo lá. A educação que é pública, Suécia que nós chamaríamos... Suécia também, até o filho do rei vai para a escola. Todo mundo estuda junto, do filho do professor, do filho do médico, filho do deputado. Todo mundo estuda na mesma escola e há um padrão de qualidade porque a sociedade já incorporou que a educação ela é prioridade.
A Noruega, ela fez uma revolução na educação quando ela descobriu o petróleo. Nós tivemos que brigar, convencer centenas de pessoas para poder destinar uma parte dos recursos agora do pré-sal para a educação pública, que na verdade é um recurso que ainda não está chegando, não chegou, enfim, é uma extração que vai ocorrer e muitos já entendiam que não tinha que fazer essa reserva de riqueza do país para fazer, mesmo tendo a Noruega como um exemplo de que a educação mudou a partir, inclusive, do entendimento que a riqueza do país não está só no subsolo, mas da aplicação dessa riqueza na educação, porque aí você investe e constrói futuro. Bem, nós estamos chegando ao fim, nós vamos pedir, então, ao Kleber que faça um chamamento público para a sociedade se comprometer com a luta pela educação pública no DF. Então, eu queria aproveitar, então, primeiro agradecer ao Paulo, a TV Comunitária, dizer que essa relação do SIMP com a TV Comunitária, a gente espera que seja longa, e já é de longa data, né? E que é muito produtiva. Mas eu queria aproveitar, então, e chamar os pais, os alunos, os companheiros e companheiras que estão em casa, que estão assistindo, que vão ver pela TV Web, para que participem do nosso ato dia 27. Nós vamos lançar também, nesse ato, nesse dia 27, a nossa campanha de valorização da educação pública. É fundamental que a gente consiga colocar na pauta do dia, sobretudo no ano eleitoral como é esse, o tema da educação pública, de uma educação pública mais valorizada, que efetivamente seja prioridade não só no discurso, mas na prática. Então, dia 27, às 9 horas, na Praça do Buriti, a gente espera contar com cada um e cada uma, lá pais, alunos, estudantes, professores, professoras, orientadores, orientadoras, enfim, toda a comunidade escolar, para a gente fazer um ato belo e forte e mostrar para a sociedade e para o governo que a educação precisa de respeito, que a educação precisa de cuidado e que cuidar da educação é cuidar do presente, é cuidar do futuro, é cuidar das nossas crianças e cuidar dos nossos jovens. Bonito recado aí, o Kleber está saindo melhor do que o apresentador aqui da TV. Cláudio, você também, então, o seu relâmpago, o seu último recado, e até transformar o nome dessa TV aqui, TV Comunitária Educativa. Então, né, assim, só reforçar, nós vamos lançar no dia do ato uma campanha nova do Sindicato dos Professores, que busca essa valorização da educação pública. Nós exigimos educação pública de qualidade. E é isso que nós queremos levar para o ato, essa compreensão para toda a sociedade de que, primeiro, é possível, segundo, há recursos. O Distrito Federal é uma das unidades federadas com mais recursos, inclusive proporcionalmente, do que alguns estados. Há recursos. E terceiro, que com a participação da comunidade, em atos conjuntos como que nós vamos promover, é que a educação de fato será promovida no patamar que nós desejamos, uma educação pública que forme a pessoa humana, com dignidade, em condições iguais para o mercado de trabalho, para a universidade, enfim, um ser humano que possa contar com a educação pública do Distrito Federal na sua formação o tempo todo, desde da creche ao ensino médio. Nós podemos, e somos nós, sociedade, juntamente com os professores, com os estudantes, que vamos fazer essa transformação. É um ano especial, o ano de 2014, um ano que a sociedade tem que cobrar. E nós estamos cobrando, lançando essa campanha e pedindo a participação de todos nesse momento importante de debate da educação pública do DF. Nós agradecemos muito a presença aqui da TV Comunitária de Brasília, né? E agradecemos a você também que ficou nos assistindo. Vamos estar reprisando esse programa N vezes. É um programa dos sindicatos professores comprometido com a revolução na educação básica do Brasil e aqui na capital da República, porque sem essa revolução na educação básica e pensando em educação como cérebro, coração e bolso, né? Por isso, essas reivindicações na pauta do dia a dia dos sindicatos professores. E claro que com essa revolução na educação básica vem a revolução na educação superior, na ciência, tecnologia e etc. Então, um grande abraço para você e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília.